Nazaré Paulista, 22 de março de 2021. Boa noite a todos. Boa noite ao público que nos acompanham pelas redes sociais. A todos os internautas, boa noite. Havendo um número legal de vereadores e sob a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. O evangelho de hoje, Jesus está ensinando no templo, quando os fariseus colocam na frente de Jesus uma mulher pega em adultério. E Jesus diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Em seguida, disse à mulher: mulher, vá e não pequeis mais. Nesse tempo quaresmal, peçamos a Deus perdão de todos os nossos pecados e nos esforcemos para não pecar mais. Declaro aberto. É a sétima sessão, Celso? A sétima sessão ordinária da oitava sessão ordinária da primeira sessão legislativa da legislatura de 2021 a 2024, às 19h13. Iniciaremos com os assuntos ligados ao expediente. Atas. Ata da sétima sessão ordinária realizada no dia 8 de março de 2021. Consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura da ata. Com a concordância dos senhores vereadores, eu coloco esta ata em discussão. O vereador que quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Não havendo oradores, eu coloco a ata em votação. Vereador que for favorável, permaneça sentado, contrário que se levante. Ata da sétima sessão ordinária, realizada no dia 8 de março de 2021, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente recebido do prefeito. Solicito ao senhor diretor da casa que faça a leitura das correspondências. Ofício número 169 de 2021. Nazaré Paulista, 16 de março de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente, encaminho a vossa excelência em anexo projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, na hipótese e condições que especifica para análise e posterior deliberação desta Casa de Leis. Sem mais para o momento, apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 21 de 2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, na hipótese e condições que especifica. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei.
Artigo 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do município de Nazaré Paulista, criado nos termos da Lei 839, de 6 de abril de 2010, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo com as disposições desta lei. Artigo 2º. O Conselho Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo com organização e ação independentes e em harmonia com os órgãos da administração pública municipal, competindo-lhe. Inciso 1º. Elaborar parecer sobre as prestações de contas conforme previsto no parágrafo único do artigo 31 da Lei Federal 14.113 de 2020. Inciso 2º. Supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, objetivando ocorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do fundo. Inciso 3º. A acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PENAF, e ao Programa de Apoio ao Sistema de Ensinos para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, PEJA. Inciso 4º. A acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas nacionais do governo federal em andamento no município. Inciso 5º. Receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas proferidos nos incisos 3º e 4º do caput deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Inciso 6º. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. Inciso 7º. Atualizar o regimento interno observado o disposto nesta lei. Artigo 3º. O Conselho poderá, sempre que julgar conveniente, inciso 1º, apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência do documento em sítio da internet. Inciso 2º. Convocar por decisão da maioria de seus membros o secretário municipal de educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimento acerca do fluxo de recursos da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Inciso 3º. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos com prazo para fornecimento não superior a 20 dias, referente a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do fundo. B. Folhas de pagamento dos profissionais da educação com discriminação dos servidores em efetivo exercício na educação básica e a indicação do respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que se encontrarem vinculados. C. Convênios ou parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas para sem fins lucrativos. D. Outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Inciso 4º. Realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes.
A. O desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas instituições escolares com recurso do fundo. B. A adequação do serviço de transporte escolar. C. A utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com os recursos do fundo para esse fim. Artigo 4º. A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no artigo 212-A da Constituição Federal e nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do fundo, serão exercidos pelo Conselho. O Conselho Fundeb deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de contas do recurso do fundo. Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em até 30 dias antes do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas e à Câmara Municipal, que, conforme previsto no artigo 65, inciso 11º da Lei Orgânica do Município de Nazaré Paulista, deve ocorrer até o dia 15 de abril de cada exercício. Artigo 6º. O Conselho de Acompanhamento do Fundeb será constituído por, inciso 1º, membros titulares na seguinte conformidade. A. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. B. 1 representante dos professores da educação básica pública. C. 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas. D. 1 representante dos servidores técnicos administrativos das escolas básicas públicas. E. 2 representantes dos pais ou responsáveis de aluno da educação básica pública. F. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundaristas. G. 1 representante do Conselho Municipal de Educação. H. 1 representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado pelos seus pares. Inciso 2º. Membros suplentes. Para cada membro titular será nomeado um suplente representante da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da linha F do inciso 1º do caput deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Artigo 7º. Ficam impedidos de integrar o Conselho do Fundeb. Inciso 1º. Prefeito, vice-prefeito e os diretores municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau. Inciso 2º. O tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que preste serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges e parentes consanguíneos ou afins desses profissionais até o 3º grau. Inciso 3º. Estudantes que não sejam emancipados. Inciso 4º. Responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que a. exerçam cargo ou função pública de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo. B. Prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. Artigo 8º. Os membros do Conselho de Acompanhamento do Fundeb, observados os impedimentos previstos no artigo 7º desta lei, serão indicados na seguinte conformidade. Inciso 1º. Pelo prefeito, quando se tratar de representante do Poder Executivo. Inciso 2º. Pelo Conselho dos Conselhos de Escolas, por meio do processo eletivo organizado para esse fim, no caso dos representantes dos estudantes e dos responsáveis por alunos. Inciso 3º.
pelas entidades sindicais das respectivas categorias, quando se tratar de representantes de diretores de escolas, professores e servidores municipais. Inciso 4º, pela Diretoria Municipal de Educação, por meio do processo eletivo amplamente divulgado e observado as condições previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º desta lei, quando se tratar de organizações da sociedade civil e, se necessário, do segmento de estudantes e seus responsáveis. Parágrafo único. As indicações dos conselheiros ocorrerão com antecedência de no mínimo 20 dias do término do mandato dos conselheiros já designados. Artigo 9º. Compete ao Poder Executivo designar, por meio de portaria específica, os integrantes do Conselho de Acompanhamento do Fundeb, em conformidade com as indicações referidas no artigo 8º desta lei. Artigo 10. Para presidente e vice-presidente do Conselho de Acompanhamento do Fundeb serão eleitos por seus pares em reuniões do colegiado, nos termos previstos no seu regimento interno. Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar as funções de presidente e vice-presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado. Artigo 11. A atuação dos membros do Conselho de Acompanhamento do Fundeb, inciso 1º, não será remunerada. Inciso 2º, será considerada atividade de relevante interesse social. Inciso 3º, assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informações. Inciso 4º, será considerada dia de efetivo exercício dos representantes de professores, diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho. Inciso 5º, veda no caso dos conselheiros, representantes de professores, diretores ou servidores das escolas públicas no curso do mandato. A exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. B. O afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Inciso 6º. Veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividade no Conselho no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos. Artigo 12. O primeiro mandato dos conselheiros do Conselho de Acompanhamento do Fundeb, nomeado nos termos desta lei, terá vigência até 31 de dezembro de 2022. Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do Conselho de Acompanhamento exercer as funções de acompanhamento e de controle prevista na legislação até a assunção dos novos membros do colegiado nomeados no termo desta lei. Artigo 13. A partir de janeiro do terceiro ano do mandato do prefeito, o mandato dos membros do Conselho de Acompanhamento será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Artigo 14. As reuniões do Conselho de Acompanhamento serão realizadas, inciso 1º, na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequência mínima bimestral ou por convocação de seu presidente. Inciso 2º, extraordinariamente quando convocada pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de no mínimo 2/3 dos integrantes do colegiado. Parágrafo 1º. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com maioria simples dos membros do Conselho de Acompanhamento ou em segunda convocação 30 minutos após com os membros presentes. Parágrafo 2º. As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 15. O sítio na internet contendo informações atualizadas sobre a composição e funcionamento do Conselho de Acompanhamento terá continuidade com a inclusão, inciso 1º, dos nomes dos conselheiros e das entidades dos segmentos que representam, inciso 2º,
do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho. Inciso 3º, das atas de reuniões. Inciso 4º, dos relatórios e pareceres. Inciso 5º, outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 16. Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução plena das competências do Conselho de Acompanhamento, assegurar, inciso 1º, infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e local para a realização das reuniões. Inciso 2º, profissional de apoio para secretariar, em especial, as reuniões do colegiado. Artigo 17. O regimento interno do Conselho de Acompanhamento deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo de 30 dias após a posse dos conselheiros. Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. A lei, em especial a Lei Municipal 839, de 6 de abril de 2010. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Terminada a leitura, encaminho o projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Ofício número 171 de 2021. Nazaré Paulista, 16 de março de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente encaminho a Vossa Excelência em anexo projeto de lei que dispõe sobre a revogação dos artigos 2º, 3º, 9º e 10 da Lei Municipal 929, de 26 de outubro de 2011, que dispõe sobre a criação de incentivo ao desenvolvimento industrial do município de Nazaré Paulista e da outras providências para análise e deliberação desta Casa de Leis. Sem mais para o momento, apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 22 de 2021. Revoga os artigos 2º, 3º, 9º e 10 da Lei 929, de 26 de outubro de 2011, que dispõe sobre a criação de incentivo ao desenvolvimento industrial do município de Nazaré Paulista e da outras providências. Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito do município de Nazaré Paulista, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Revogam-se os artigos 2º, 3º, 9º e 10 da Lei Municipal 929, de 26 de outubro de 2011. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 16 de março de 2021, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei. Tenho o presente projeto de lei enviado para apreciação dos nobres vereadores, o intuito de obter autorização legislativa para a revogação dos artigos 2º, 3º, 9º e 10 da Lei Municipal 929, de 26 de outubro de 2011, que dispõe sobre a criação de incentivos ao desenvolvimento industrial do município de Nazaré Paulista e da outras providências. Salientamos que a revogação do texto legal visa dar cumprimento ao decidido no acórdão proferido pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que julgou serem inconstitucionais os artigos que se pretende revogar. Certo do acolhimento dos argumentos apresentados e do destacado espírito público que impera nesta Casa de Leis, espero a aprovação deste projeto com a máxima urgência. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Terminada a leitura, encaminho o projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas para a elaboração de pareceres. Ofícios.
Antes da leitura do ofício, eu gostaria de passar uma informação importante. Comunico a todos os senhores vereadores e a todos os internautas que amanhã, às 19 horas, haverá uma live importante, uma transmissão ao vivo no Facebook da Prefeitura de Nazaré, onde serão abordados pelo senhor prefeito e os demais autoridades importantes medidas referentes à pandemia da Covid-19 e o eventual colapso da saúde que passa a assolar nossa cidade. Com o feriado prolongado em São Paulo, nosso prefeito irá tomar necessárias medidas restritivas que serão esclarecidas na data de amanhã. Acompanhe, a partir das 19 horas, o prefeito e autoridades da saúde irá fazer um pronunciamento de medidas bastante restritivas quanto ao nosso município. Ofício número 167 de 2021, do Gabinete do Prefeito Municipal, que encaminha resposta ao requerimento número 6 de 2021, de autoria dos vereadores Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, Marcos Antônio da Silva e Silvio Aparecido de Oliveira, que requerem relação de todos os imóveis locados pela administração municipal no período de janeiro de 2017 até a data de hoje, contendo nome dos proprietários, local do imóvel, destinação do imóvel, valores pagos mês a mês, data de assinatura do contrato e duração do contrato. Ofício número 168 de 2021, do Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminha a resposta do requerimento número 7 de 2021, de autoria dos vereadores Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, Marcos Antônio da Silva e Silvio Aparecido de Oliveira, que requerem o envio de informações a respeito da cobrança da taxa de lixo e da coleta de lixo domiciliar. Ofício número 174 de 2021, Gabinete do Prefeito Municipal, que encaminha a resposta do requerimento número 3 de 2021, de autoria dos vereadores Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, PSD, Marcos Antônio da Silva, PSD, e Silvio Aparecido de Oliveira, do Podemos, que requerem o envio de informações a respeito da cobrança da taxa de iluminação pública. Ofício número 172 de 2021, do Gabinete do Excelentíssimo Prefeito Municipal, que encaminha a resposta ao requerimento número 4 de 2021, de autoria do vereador Celso Aparecido Pinheiro, Democratas, que requer o envio de informações a respeito da obra de recapeamento da estrada municipal do bairro Cuiabá. Ofício número 173 de 2021, Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminha a resposta ao requerimento número 8 de 2021, de autoria do vereador Celso Aparecido Pinheiro, Democratas, que requer o envio de informações a respeito do cronograma de realização de obras de pavimentação asfáltica. Ofício número 178 de 2021, do Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que encaminha a resposta ao requerimento número 1 de 2021, de autoria dos vereadores Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, Marcos Antônio da Silva e Silvio Aparecido de Oliveira, que requerem o envio de relatório contendo a real situação dos maquinários da frota municipal e de relatório contendo a real situação dos veículos da frota municipal pertencente ao setor de conservação de estradas municipais. Expedientes diversos recebidos. Ofício
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, número 231 de 2021, que encaminha cópia do acórdão da decisão proferida no processo 9759-989-19, dígito 7, que julgou irregular o contrato celebrado em 18 de janeiro de 2013 entre a Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista e Medserve, Clínica Médica Limitada, objetivando a manutenção dos serviços médicos hospitalares do Hospital Municipal de Nazaré Paulista, alertando que o decidido não é passível de revisão por parte do Legislativo Municipal. Expedientes recebidos dos vereadores. Pela ordem. Com a palavra o vereador Homero Aparecido de Moraes. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Quero fazer um requerimento aqui, presidente, que o senhor pedisse para que o diretor da Câmara fizesse a leitura na íntegra da notícia crime relacionada ao fake news Nazaré Pede Socorro, que tem como tema a proposta de emenda ao projeto 81 de 2021. Eu coloco o pedido verbal do vereador Homero Aparecido de Moraes em votação. Se o pedido dele for aprovado, permaneçam sentados. Pedido do vereador Homero aprovado por unanimidade. Será lido na íntegra essa denúncia, crime do fake news, e depois a gente irá comentar sobre o assunto. Excelentíssima senhora doutora delegada de Polícia Judiciária da Comarca de Nazaré Paulista. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista, Poder Legislativo Municipal, inscrito no CNPJ 59 023 150 00163, sediada na Avenida Comendador Vicente de Paula Penido 245, Centro, Nazaré Paulista, por intermédio do vereador Célio Aparecido Pinheiro, brasileiro casado, servidor público, portador da cédula de identidade RG 32 267 822, dígito 5, inscrito no CPF sob número 256 472 248, dígito 22. Na condição de presidente da Câmara Municipal de Nazaré Paulista, São Paulo, por seus advogados abaixo assinados, com instrumentos anexos, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º, inciso 2º do Código Penal, requerer a instauração de inquérito policial por autoria desconhecida diante dos fatos ora noticiados, que abaixo passamos a aduzir. Em 16 de março de 2021, no sítio digital intitulado Nazaré Pede Socorro, que utiliza a plataforma do Facebook, fez publicação inverídica referente ao projeto de lei número 81 de 2021, noticiando falsamente que vereadores da Câmara Municipal de Nazaré Paulista aprovaram um projeto de lei aumentando o salário de cargos comissionados. Em meio a uma pandemia e crise econômica, vereadores criam projetos, votam e aprovam o aumento dos salários dos cargos comissionados de chefia, enquanto vários comerciantes têm que fechar as portas e ficar em casa, onde muitos vêm abrindo falência, eles preocupados com o aumento de salário. Fonte do Facebook. A notícia divulgada é falsa, maliciosa, com tendência a influenciar negativamente a população através da famigerada fake news, porque referido projeto de lei 81 de 2021, amplamente discutido e votado nessa Casa de Leis para atender ao que foi determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da ADIM 201 2314 46 2028 2600, não havendo qualquer aumento de salário de cargos comissionados permanentes, muito diferente do que foi falsamente divulgado. A notícia inverídica baseada no discurso de ódio do quanto pior, melhor, gerando desinformação nessa época de grande pandemia, onde muitas famílias passam por dificuldades
a divulgação de natureza difamatória praticada contra o ente público, isto é, contra a Câmara Municipal de Nazaré Paulista, de autoria da página Nazaré Pede Socorro, verifica-se do portal Nazaré Pede Socorro que ele utiliza do logotipo e marca consagrada do portal de proteção de direito do consumidor, legalmente denominada Reclame Aqui, disponível em www.reclameaqui.com.br e, inclusive, utiliza a mesma expressão Reclame Aqui na tentativa de dar credibilidade à sua página de forma fraudulenta. A todas as luzes, trata-se de apropriação indevida do logo e marca consagrados do verdadeiro portal Reclame Aqui em ato antijurídico pelo portal Nazaré Pede Socorro, que em tese configura os injustos típicos previstos no artigo 184, caput do Código Penal, violação de direito autoral, e no artigo 307, caput do Código Penal, falsa identidade, pois que tem tese passar por outro portal, como se fosse uma sucursal do primeiro, conforme inverno. Violação do direito autoral, artigo 184, violar direitos de autor e os que são conexos, redação dada pela Lei 10.695, de 1º de julho de 2003, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Falsa identidade, artigo 307, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. A par disso, na continuidade da matéria, contendo a caluniosa e mentirosa contumaz notícia falsa que passou a léguas da verdade, a página Nazaré Pede Socorro fez montagem utilizando-se indevidamente o selo público, sinal público do município de Nazaré Paulista, como se fosse um documento público ou oficial, com o número do projeto de lei e com foto dos vereadores. Utilizando ainda a expressão esses vereadores traíram o povo mais uma vez, com as fotos dos vereadores Guinha, André do Zicão, Luiz Loreto, Homero, Reginaldo e Célio Pinheiro. Esse fato, em tese, pode configurar o tipo penal no parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 296 do Código Penal, pelo uso indevido do selo público, e também crime contra a honra na modalidade de injúria e difamação contra os vereadores que tiveram suas imagens expostas de forma indevida, ligada à notícia falsa divulgada pela página Nazaré Pede Socorro e compartilhada nas redes sociais, 83 vezes ao menos. Falsificação do selo ou sinal público, artigo 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os, pena, reclusão de 2 meses, pena de 2 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas. Inciso 3º. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificados de órgãos ou entidades da administração pública, incluídos pela Lei 9.983 de 2000. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Disposições comuns. Artigo 141. As penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes cometidos é: inciso 1º,
contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Inciso 2º, funcionário público em razão de suas funções. Inciso 3º, na presença de várias pessoas ou por meio de que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Inciso 4º, contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Por fim, não se sabe como o portal Nazaré Pede Socorro teve acesso a documento interno da Câmara Municipal de Nazaré Paulista, qual seja a emenda supressiva, vez que ainda não foi divulgado no site oficial do Poder Legislativo Municipal, de modo que pode configurar em tese o crime previsto no parágrafo 1º do artigo 153 do Código Penal. Artigo 153. Parágrafo 1º. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. A representante Câmara Municipal desconhece quem seja o autor da referida página Nazaré Pede Socorro, cujo objetivo é atingir a honra de terceiros e propagar notícias falsas de cunho odioso, desprovido de qualquer caráter legal, e por isso mesmo tem se valido do anonimato, escondendo-se atrás de um falso perfil, cuja representação é para, dentre outras medidas, a localização do IP de seu autor para a devida responsabilização, que é de caráter público e incondicionado. Em vista de que os fatos ora noticiados constituem e configuram diversos crimes em tese, respeitosamente requer a Vossa Excelência seja instaurado o competente inquérito policial para cabal apuração dos fatos. Igualmente, pugnamos a esta douta autoridade policial para que oficie ao Ministério, ao meritíssimo juiz de direito, a fim de obter a quebra do IP, internet protocolo, sendo certo que os vereadores aos quais foram falsamente imputados os fatos narrados nessa representação, vêm sofrendo de forma indireta ameaças dado ao conteúdo falso da publicação, termos em que pede deferimento, lido no plenário da Sala das Sessões, aos 22 de março de 2021. Carlos Henrique da Silva, OAB 328.528, Marcelo Murilo de Almeida Passos, OAB 154.511, Célio Aparecido Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Nazaré Paulista. Avanilde Aparecida Gonzaga, vereadora. André Augusto Pinheiro, vereador. Luiz Carlos Sensinelli, vereador. Homero Aparecido de Moraes, vereador. Reginaldo Marciano Dias, vereador. Não vai comentar isso? Não, mas você não vai fazer comentário disso? Você não vai fazer comentário disso? É só leitura? Leitura do projeto de lei número 18/2021. Nazaré Paulista, 10 de março de 2021. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, temos a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o projeto de lei que dispõe sobre obrigatoriedade da disponibilização de dependência para a amamentação e fraldário em estabelecimentos comerciais que recebam fluxo de pessoas no âmbito do município de Nazaré Paulista. Certo de que a propositura merecerá total aprovação de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Reginaldo Marciano Dias, vereador Democratas. Projeto de lei número 18 de 2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade
da disponibilização de dependências para a amamentação e fraldário em estabelecimentos comerciais que recebem fluxo de pessoas no âmbito do município de Nazaré Paulista. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Nos estabelecimentos onde o fluxo de pessoas seja intenso, como supermercados, condomínios de loja, restaurantes e similares, e todos os demais que possam ser incluídos, inclusive em feiras, exposições, festas, shows e afins, deverão disponibilizar local para amamentação e fraldário para seus usuários, independentemente do sexo. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se estabelecimentos aquele que desenvolve a atividade de distribuição e comercialização de mercadorias para consumo final ou prestação de serviço. Artigo 2º. Os espaços destinados para a amamentação e fraldário deverão ser apropriados e conter no mínimo: 1. Inciso 1º, um lavatório disponível. Inciso 2º, um trocador de fraldas e cadeiras de amamentação. Inciso 3º, um equipamento para higienização das mãos. Inciso 4º, recipientes para descarte higiênica de dejetos orgânicos e fraldas usadas. Artigo 3º. Os atuais estabelecimentos terão até 6 meses para se adequarem às disposições contidas nesta lei, a contar da data de sua notificação pelo setor de fiscalização da administração municipal. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Artigo 5º. Nazaré Paulista, 10 de março de 2021. Vereador Reginaldo Marciano Dias, Democratas. Exposição de motivos. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, nos dias atuais, homens e mulheres ocupam igual espaço no mundo na criação, educação e cuidados com os filhos. O trabalho de educação da prole não mais recai somente sobre a mulher, o que tem proporcionado aos homens novas experiências. Os pais participam ativamente da vida dos filhos desde a mais tenra idade, carregando-os consigo para locais públicos, a fim de lhes proporcionar momentos de lazer, convivência, educação e cultura. A par das necessidades maternas já conhecidas, novos pais precisam de seguranças e locais apropriados para também exercerem suas tarefas paternais em seus filhos, higiene e segurança. Com o objetivo de dar um passo na conquista pela preservação da dignidade e direito dos pais e da criança, o presente projeto de lei busca dar atendimento humanizado aos pais que estão em trânsito, seja através da mãe que amamenta, seja pelo pai que realiza uma troca de fraldas, oferecendo a eles espaços adequados e ambiente apropriado para realizar suas necessidades. O projeto em si não interfere na administração e organização de estabelecimentos privados ou públicos, somente amplia o cumprimento ao direito constitucional disposto no artigo 227 da Carta Magna, que preconiza. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Como também o mesmo direito amparado no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Esses são os fundamentos, senhor presidente e nobres vereadores, para a apresentação do projeto de lei, razão pela qual solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste importante diploma. Atenciosamente, Reginaldo Marciano Dias,
vereador Democratas. Terminada a leitura, encaminho o projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas para elaboração de pareceres. Projeto de lei número 23 de 2021. Nazaré Paulista, 19 de março de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, temos a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o projeto de lei que dispõe sobre proibição de nomeação ou designação de pessoa condenada por violência doméstica em cargos comissionados da Administração Pública Municipal, direta e indireta, e da outras providências. Certo de que a propositura merecerá total aprovação de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Antônio da Silva, vereador PSD. Projeto de lei número 23 de 2021 dispõe sobre proibição de nomeação ou designação de pessoa condenada por violência doméstica em cargos comissionados da Administração Pública Municipal, direta e indireta, e da outras providências. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista aprova e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Proibição de nomeação em cargos comissionados e designados na Administração Pública Municipal, direta e indireta, de cidadãos que cometerem crimes de violência contra a mulher. Deverá ser demitido se no período de exercício do cargo cometer tal crime. Artigo 2º. Será considerado para efeito de impedimento de nomeação do agressor o acórdão condenatório transitado em julgado por crime de violência contra a mulher, desde a condenação até o cumprimento integral da pena. Inciso 1º. Para fins de nomeação de cargos comissionados ou designados, deverá o cidadão apresentar certidão negativa de distribuições criminais, em sendo positiva certidão de objeto e pé do processo criminal apontado. Inciso 2º. A supracitada certidão deverá ser apresentada ao órgão onde o cidadão é vinculado todos os anos, enquanto perdurar sua nomeação, designação, até dia 5 de dezembro de cada ano. Parágrafo único. Esta lei será válida somente para cidadãos condenados a pena superior a 6 meses em regime aberto, semiaberto ou fechado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 19 de março de 2021, Marcos Antônio da Silva, vereador PSD. Terminada a leitura, encaminho o projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas para elaboração de pareceres. Indicações. Não, tem parecer. Os pareceres, Desculpe. Pareceres. Parecer número 28 de 2021, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de resolução número 1 de 2021. Parecer 28 de 2021, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de resolução número 1 de 2021. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida no dia 19 de março de 2021 para analisar o relatório 28 de 2021, elaborado por Avanilde Aparecida Gonzaga Canedo, ao projeto de resolução 1 de 2021, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre, altera o anexo 2º, emprego em comissão da resolução 4 de 2011 e da outras providências. A vereadora apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, e quanto ao mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório pelos demais membros da comissão, esse foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, membro. Leitura das indicações. Indicação número 89 de 2021, de autoria do vereador Marcos Antônio da Silva, PSD, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais
a urgente implantação de sinalização de nomenclatura de vias públicas existentes no bairro Tanque Preto. Indicação número 90 de 2021, de autoria do vereador Celso Aparecido Pinheiro, Democratas, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a urgente limpeza, roçada e manutenção nos aparelhos da academia ao ar livre no bairro Tanque Preto. Indicação número 91 de 2021, de autoria do vereador Marcos Antônio da Silva, PSD, que indica à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e ao Departamento de Obras e Serviços Municipais do município a necessidade de determinar ao setor competente o urgente reparo no pavimento da rua Oscarlina Santos Cenciarelli, na altura do número 139, zona central da cidade. Indicação número 92 de 2021, de autoria do vereador Celso Aparecido Pinheiro, Democratas, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade urgente de determinar ao setor de vigilância sanitária a intensificação da fiscalização no tocante à Lei Municipal 1577 de 2020, que fixa normas gerais de proibição de emissão de ruídos sonoros, perturbação do sossego público e proteção ao bem-estar no âmbito do município de Nazaré Paulista. Indicação número 93 de 2021, de autoria do vereador Marcos Antônio da Silva, PSD, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a urgente limpeza com roçada do terreno do casarão pertencente à municipalidade. Indicação número 94 de 2021, de autoria do vereador Marcos Antônio da Silva, PSD, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a construção de abrigo no ponto de parada de ônibus existente na Avenida Matias Lopes, na altura do número 100, bairro Vila Galhardo. Terminada a leitura das indicações, de acordo com o inciso 4º do artigo 168 do Regimento Interno, destino o restante do tempo deste expediente para o uso da tribuna em tema livre. E lembro aos senhores vereadores que desejarem falar, que seja pela ordem, observando o seu limite regimental de até 10 minutos para cada orador. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador André. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Espero que todos estejam bem. Primeiro, eu quero demonstrar a minha solidariedade e os meus mais sinceros sentimentos às mais de 290 mil famílias que perderam pessoas queridas para essa terrível doença, incluindo 26 nazareanos, infelizmente. Que Deus conforte a todos e que logo todos possamos estar vacinados. A vacina salva vidas, a ciência sempre salvou vidas. Agora eu vou falar sobre uma outra epidemia, senhor presidente, que também assola os nossos dias de hoje. Ela pode ser perigosa e avassaladora. São as fake news. Escutem só. Mentira que mata. Mulher é violentamente agredida, arrastada pelas ruas e morta. Foi vítima de uma postagem falsa no Facebook, fonte UOL. Fake news sobre coronavírus leva à morte de 44 pessoas por ingestão de metanol, após tomarem álcool de limpeza doméstica, fonte Revista Exame. Após fake news espalhada pelo WhatsApp, 2 homens são linchados e queimados, acusados injustamente por crimes que não cometeram. Após investigação, foram declarados inocentes. Jornal Brasiliense. Nós estamos vivendo num país onde pilhas de corpos
estão sendo amontoados todos os dias. E a preocupação de alguns é uma disputa irracional entre esquerda e direita, para ser popular em rede social. A hora é de união, e não de plantar a discórdia. Essa semana que se passou, 6 vereadores dessa casa passaram por um episódio lamentável, como todos sabem, e que foi desmentido. Os atos relacionados à criação, à divulgação e à disseminações de informações falsas podem ser enquadrados em pelo menos 8 artigos do Código Penal e 1 do Código Eleitoral, com penas que vão desde a aplicação de multas até a prisão e a perda de direitos políticos. Quando se veicula uma fake news, você não apenas atinge a pessoa citada. Por trás dela, senhor presidente, o senhor sabe disso, há toda uma estrutura que lhe sustenta, lhe ampara e que lhe quer bem, que é a sua família. Muitos me procuraram pessoalmente e eu agradeço imensamente a eles, porque tiraram todas as dúvidas referentes ao assunto, antes de exprimir opiniões erradas e agressivas em redes sociais. Mas outros não. Outros procuraram meu pai, minha mãe, a minha irmã, minha esposa, meus amigos, sendo que eles sabem da minha índole. Não precisam ser questionados por minhas ações. E pior ainda, quando se trata de uma notícia falsa, de uma fake news. Inclusive minha mãe, senhor presidente, que vinha passando por uma crise de pressão alta, estava à procura de um remédio para controlar a pressão, nesses últimos dias, me ligou preocupada sobre o que estava sendo dito, enviado no celular dela, que não tem nada a ver com isso. Então, será que isso é certo? O vereador Alex encontrou com ela no hospital de madrugada, com a pressão alta. Foram 2 dias respondendo mensagens e ligações para explicar sobre uma mentira. Quando iniciamos as sessões, nós lemos um versículo da Bíblia. É esse o cristianismo que nós levamos para as nossas vidas? Isso é justo? Vale para se ganhar popularidade ou atingir alguma meta, prejudicar o próximo? Caráter é aquilo que fazemos quando ninguém vê. Eu deixo aqui uma questão a ser refletida. Se nos alimentássemos das coisas que fazemos ou falamos, estaríamos nos nutrindo física e espiritualmente ou estaríamos nos envenenando? Em caso de dúvidas, pode me procurar, que meu celular está 24 horas ligado e eu nunca deixei de responder ninguém. Uma boa semana a todos, se cuidem. Obrigado. Vereadora Guinha quer fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Guinha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite às pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais. Gostaria de esclarecer também, sobre o fake news. Que o prefeito Murilo nos chamou para uma reunião, nos explicando sobre o projeto, extinguindo os 60 cargos e criando os 40 dentro das necessidades técnicas do município. O prefeito também conversou conosco sobre a mudança de referência dos diretores e automaticamente aumentaria o salário. Nós fomos contra. Eu fui contra. Diante de um momento difícil que nós brasileiros e o mundo está passando, não seria o momento certo. Ao meu ver, todos merecem um aumento, principalmente os funcionários da área da saúde. Essa notícia foi distorcida e compartilhada nas redes sociais, dando oportunidade para os adversários políticos produzirem fake news, tentando nos prejudicar perante a população. Quero deixar bem claro que nesse momento crítico sou contra o aumento dos salários dos diretores. Muito obrigada.
Vereador Homero quer fazer uso da palavra? Dispensa a palavra. Vereador Reginaldo. Vereador Luiz Carlos Sensinelli. Quer fazer uso da palavra? Depois do pequeno expediente. Mais algum vereador? Pela ordem, senhor presidente. Vereador Marcos Antônio. Senhor presidente, nobres vereadores, colegas de trabalho, muito bem esclarecido as palavras do vereador André, faço também das palavras dele as minhas. Gostaria de me retratar com um pedido de desculpas aí aos colegas vereadores, Celso, Luiz, Reginaldo, Homero, Guinha, André, onde nunca tive a intenção de compartilhar algo de vocês. Célio, desculpa, presidente. Por favor, releve minhas atitudes, me desculpe, todos nós erramos, né? Faz parte do viver e conviver com nossos semelhantes. E hoje eu reconheço meu erro, e humildemente peço desculpa a todos aí, eu não sabia que era fake news, né? Nunca tive a intenção de magoar vocês. Mas todos me conhecem, sou pessoa do bem, nunca fiz mal a ninguém, estou à disposição 24 horas para estar ajudando as pessoas. E termino dizendo, quem nunca errou, pecou, que atire a primeira pedra. Mas nós estamos aqui para corrigir os nossos erros. Também queria falar aqui das vítimas mortas pelo Covid na nossa cidade, nossos irmãos, nossos companheiros, a nossa saúde, que está no limite. Como o presidente disse, vai ter uma live amanhã, dizendo sobre a nossa saúde aqui do nosso município. E esse vereador, como os demais, está indo para São Paulo, marcando reuniões, agora vai dar uma parada, mas em busca de recurso para a saúde. Às vezes o deputado fala, o que ele tem, a gente pede emenda para a saúde, senhor presidente, para que possa carregar, salvar vidas, que é o nosso momento de salvar vidas. A semana que antecede a Páscoa é comumente chamada Semana Santa. Marca o início dessa semana solene em muitos lugares, o clima mais solene do que nunca. A Covid-19 no Brasil e o mundo, em suas mãos, ruas, praças estão vazias, silenciosas. A pandemia foi um grande golpe para nossos negócios, trabalhos, economia brasileira, com todo o mundo. A mobilização cívica está ocorrendo, estou pensando em particularmente no setor da saúde, mas não esquecendo dos demais. Lá funcionários voluntários estão trabalhando agora junto para salvar as vidas e as vidas dos nossos nazarianos. Essa é uma tarefa enorme, isso requer coragem, isso exige resistência a todos vocês envolvidos nesses trabalhos. Inclusive temos companheiros na casa aqui que são motoristas de ambulância, recepcionistas da saúde. Voltemos nosso pensamento para todos os que estão trabalhando para garantir. Operar é tudo que estão, facilmente tomamos como certo e garantido os mais calorosos agradecimentos a todos. Como mencionei, Semana Santa nos leva à Páscoa. Para mim e para muitas pessoas em nosso país, nossa cidade querida de Nazaré Paulista, está em uma celebração que está por vir, muito importante, e pela qual estamos ansiosos. É um momento em que estamos ansiosos, mas nesta Páscoa, parte disso não será possível. Temos que aceitar isso, temos que repensar, nos preparar para ficar em casa. Podemos ficar tristes com isso, mas haverá outros feriados de Páscoa. Afinal, para a maioria de nós,
exigirá sacrifício relativamente menores, especialmente comparamos isso como ficar gravemente doente, ou perder um amigo, ou um membro da nossa família, como nós perdemos essa semana, minha esposa perdeu o tio dela. Hoje, especialmente, penso muito em todas as crianças em nosso país que agora correm o risco de perder os avós, de perder a segurança, a sabedoria que eles podem oferecer. Ainda há muita incerteza no nosso país, em nossa cidade, em nosso estado. Mas uma coisa é certa, lembramos desses tempos, olharemos para eles. Eu pensei em outras pessoas, ou me coloquei em primeiro no lugar delas. Teremos que conviver com as escolhas que fazemos hoje. Por muito tempo, elas irão impactar muito. A Páscoa em breve estará aqui. É celebrando ou não? Acredito que podemos abraçar a nossa jornada. A jornada é longa, árdua, mas no final a luz triunfará sobre a escuridão. Seremos capazes de sentir a esperança novamente em nossas vidas. Eu vou concluir, presidente. Problema é como ele pode ser resolvido. É uma coisa que aprendi, é o seguinte, por mais profunda ou prolonga, uma crise se torna ela, finalmente chegará ao fim. Quando isso acontecer, todos nós beneficiaremos da consideração e força que o povo nazareano está demonstrando agora. Esta força será um trunfo para a nossa cidade. Ansiamos, resta agora desejar a todos vocês uma boa noite e estamos juntos nessa. É só, senhor presidente. Vereador Marcos, não ficou claro. O senhor pediu desculpa para os 5 vereadores. Sobre o que o senhor está pedindo desculpa? Eu deixei bem claro aqui, senhor presidente, que foi uma publicação que eu compartilhei da fake news. O senhor compartilhou a publicação do fake news. Compartilhei e eu não tinha conhecimento. E aquilo era mentira? Oi? Aquilo era mentira, então? Foi compartilhado. Mas a origem do que dizia aquele fake news é mentira sobre os 5 vereadores? Como eu disse, eu não tinha conhecimento da publicação. O senhor não tinha conhecimento? Não tinha conhecimento da publicação. E como que o senhor compartilha uma coisa que não tem conhecimento? Como eu já disse, eu não tinha conhecimento da publicação, senhor presidente. E aí o senhor está se redimindo aos 5 vereadores? Sim. Como eu disse, eu não tinha conhecimento da publicação, que era fake news. Então, vereador, numa próxima o senhor leia com mais atenção, uma vez que o senhor é representante oficial e legítimo do povo de Nazaré Paulista, para que não ofenda nenhuma pessoa, principalmente seus colegas dessa Casa de Leis. O senhor compartilhou uma coisa falsa, mentirosa, que não existiu jamais. E, por favor, lá nas suas redes sociais, o senhor também peça desculpa aos 5 vereadores que o senhor cometeu um crime. E crime não pode ser feito dessa forma, de forma alguma, muito menos agindo de um vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Como eu repeti, eu não tive conhecimento do fato, tá, que foi compartilhado. Tá? Então, por isso que eu já me redimi aí diante de vocês, tá certo? E eu não tive intenção alguma. Toda aquela matéria, então, é mentira. Então, como eu disse, eu não tinha conhecimento do fato. Mas é verdade ou é mentira? Então, como eu disse, eu compartilhei sem ter conhecimento do fato. E o que o senhor compartilhou é verdade ou é mentira? Então, eu já disse, presidente, eu não tive conhecimento do fato. Tá, e agora o senhor tem conhecimento do fato? Oi? O senhor tem conhecimento agora do que o senhor compartilhou ou não? Eu disse que eu não tinha conhecimento do fato. E agora o senhor tem? Não, estou dizendo que eu não tive conhecimento do fato. É só isso, senhor presidente. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Celso Aparecido Pinheiro. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Boa noite a todos
que nos acompanha pelas redes sociais, a todos os funcionários desta casa. Eu queria dizer também, com as palavras da professora, vereadora Guinha, nós participamos de uma reunião na prefeitura, o prefeito reuniu a base lá, discutimos sim a contratação aí dos cargos que seriam demitidos e passado por esta casa. E discutimos sim referente à referência 25, que seria um aumento para os diretores. Falamos com o prefeito que não seria o momento devido à pandemia, situação difícil, todo mundo passando dificuldade. Eu e alguns vereadores eram contra, né, senhor presidente? Senhor vereador, o senhor pode citar o nome dos vereadores que eram contra e a favor? Sim. No momento da reunião, este vereador, o senhor presidente, o vereador Luiz Loreto, a vereadora professora Guinha, o vereador Alex, que estava presente, os três vereadores, o Silvio, o Jefferson e o Marcos, não estavam na reunião. O vereador André, o vereador Homero, não se manifestaram, certo? O vereador Reginaldo não estava presente. Senhor vereador, mas na primeira reunião, os três vereadores da oposição Sim, eram sim. contra ou era a favor? Era a favor. Favor que tivesse aumento do cargo. Sim, não teve manifestação. A manifestação foi quando reunimos os 8 vereadores, né? A gente conversou lá. Eu fui um vereador contrário à referência 25, que seria aí um aumento para os diretores, no qual foi criado nesta casa a referência, mas para que os funcionários tenham esse benefício, tem que repassar nesta casa. E a minha posição eu mantive, fui contrário à referência, na nossa emenda aqui, e deixar bem claro para os funcionários, para o povo, eu fui contrário à referência 25. Acredito que não é o momento de aumentar a referência, que seria um aumento do salário. É só, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jefferson. Boa noite a todos que acompanham o trabalho dessas casas. Boa noite aos novos vereadores. Me solidarizo, eu tenho total compreensão da situação com a qual os vereadores passaram. Também sou um contra fake news. Sou uma pessoa formada em comunicação. Eu sei o poder da fake news, sei o dano que pode causar uma fake news. Senhor presidente, todo projeto que entra nessa casa, a gente tem que analisar os dois lados. A forma original que vem, a forma qual pode ser modificada. De início, o projeto chegou, a gente analisou o processo, eu, o vereador Marcos, o Silvio, analisamos esse processo. A gente crê que todos os profissionais têm que ganhar bem, profissionais têm que ser bem remunerados, porém existe a forma legal e, porém, é uma situação no momento que seria imoral. De início, a gente achava o projeto de uma forma legal, só que da mesma forma que fosse repassado para os funcionários públicos de carreira, no caso, esse projeto foi uma criação, não seria um reajuste, mas que também os funcionários de carreira tivessem esse repasse. Mas como a lei já tinha permitido, até o vereador Marcos aqui consultando a lei, verificou que estava congelada essa situação, que não poderia ser passado esse repasse. Então, a gente revimos a nossa situação, revimos a situação do processo, e o projeto pode ser legal, mas no momento seria imoral, porque não poderia passar para o funcionalismo público de carreira. Então, voltamos à situação, mantendo a referência 24, o qual aqui nessa casa foi criado o projeto base, e nesse projeto foi criado essa referência 25, que ao analisarmos, a gente também pediu para que fosse retirado, o qual na reunião que tivemos com o prefeito, o qual falou para vocês que participaram, que ele não chamou a gente da oposição, que voltou o projeto da forma que seria 24, da forma que seria. Porém, no projeto estava sendo criado a referência 25, o qual aqui o vereador Luiz Loreto, ao prestar bem atenção, analisar o projeto, também viu que tinha retirado, mas estava sendo criado ainda no projeto, estava sendo embutida essa referência 25, o qual mesmo representou uma emenda, e não sei por qual motivo, no decorrer, retirou essa emenda, e os 5 vereadores, conforme em conversa com o prefeito, o qual falou que não ia criar nenhum aumento, o qual realmente não criou o aumento, foi só criado a referência no projeto, mas ninguém cria uma coisa para não ser usada, entendeu? Mas o projeto está criado, essa referência 25, o qual aqui os 5 vereadores foram contra.
A gente foi contra a criação da referência 25. Realmente a referência 25 não está sendo usada, mas está criada. Essa é a real situação. Foi criada a referência 25, o qual votamos contra a criação da 25, porém votamos favorável ao projeto. Por qual motivo? A gente sabe da real situação, da importância desses cargos de diretores criados hoje que todos os prefeitos têm, independente de qual prefeito que tivesse, ele tem a base dele, ele tem a administração dele formada pelo prefeito. E assim, na real situação que estamos, temos a importância, a atuação do diretor de saúde, da diretora de educação, diversos outros profissionais, o qual recebe as emendas parlamentares que vêm, são essas pessoas que articulam, que desenrolam essa situação dessas emendas que tem. Então, se a oposição aqui fosse tão ruim, a gente teria pedido vista ou votado contra. Teria travado a situação do prefeito. E não fizemos isso, entendeu? Então, a gente foi contra. De início, a gente tinha uma visão sobre a referência 25, o qual fosse repassada para o funcionalismo público. E não poderia ser passado por causa do congelamento da situação qual tem. Em conversa com os vereadores, o qual está aqui, que foi citado que era favorável, sim. Éramos favoráveis, sim, a partir do momento que os outros também tivessem. Então, como não pôde, a gente reviu a nossa situação, porque todo projeto que entra aqui dentro, ele é para ser discutido, analisado e debatido aqui em tribuna. Então, esse é o meu ponto de vista, essa é a minha explicação qual deixo, entendeu? E também estou aberto, peço aí, tenho a real consciência aí que sofrer um dano não foi causado por mim, entendeu? Simplesmente votei contra, sim. Mas eu entendo a situação que os colegas passaram com essa fake news. Somente, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente, só para complementar aqui, e se um dia realmente algum funcionário for para a referência 25, eu peço que o prefeito, assim, coloque mais projetos para valorizar mais o funcionalismo público, que dê aí uma vantagem para todos, e na melhor hora. Eu acredito que o momento agora está difícil, um momento de união, esta coronavírus está judiando de muitas famílias, e não seria nenhum momento de estar discutindo vantagens. Tá bom, senhor presidente? A todo o povo presente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Sensinelli. Senhor presidente, nobres vereadores, colegas presentes, senhores que estão aí assistindo através da rede social, eu também me sinto obrigado a comentar algumas palavras sobre esse assunto. Eu gostaria de deixar bastante claro aos senhores que o projeto de lei que o prefeito mandou aqui para a Câmara, que criou 17 cargos com a referência 24, que hoje é R$ 5.300 e um quebrado, e mais 23 cargos com a referência 17, que hoje ganha 3.200 e poucos reais. Esse projeto de lei foi aprovado por 11 vereadores, aliás, por 10, porque o senhor presidente não vota, mas foi aprovado por 10 vereadores. Então, todos os vereadores aprovaram esse projeto. A questão da referência 25 foi só uma coisa que a oposição aproveitou da oportunidade, senhor presidente, para fazer política, para querer, assim, desmanchar a imagem de nós, de alguns vereadores. Foi isso que aconteceu. Porque o prefeito criou hoje a referência 25. Mas na lei tem 2 itens. Primeiro, poderia ter criado junto. Tem que criar a referência e tem que criar o cargo. Então, hoje, aonde é que está o cargo que vai usar a referência 25? Quem que vai usar? É um médico? Quem é? É um farmacêutico? Quem é? É um engenheiro? Não é. Não é nenhum assessor, então não tem o cargo. Para ele poder colocar qualquer tipo de profissional nessa referência, através de concurso público ou através de nomeação, de qualquer maneira, primeira coisa que ele tem que fazer
é mandar um projeto de lei aqui para a Câmara Municipal para nós aprovar o cargo. O dia que a gente aprovar um cargo aqui para usar essa referência, aí sim, aí poderá ele utilizar esse referencial 25. Do contrário, não. Então eu estou com a minha consciência bastante tranquila que não aumentou nem um centavo para o cargo de diretor e nem de assessoria. É esse que é o fim do projeto. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade para falar algumas coisas a respeito do que parabenizar o meu colega André por todas as suas palavras, a professora também, porque o que você falou é a mais pura verdade. Mas podemos ficar tranquilos, porque não tem mentira que perdure para sempre. Não, durou só uma semana. Já precisou o vereador subir na tribuna e pedir desculpas. Este vereador, desculpa, sim, está desculpado. Agora, eu acho que o vereador tem que pedir desculpa para os nazarianos, porque é eles que foram enganados, não fomos nós. Eu não fui enganado, porque eu li tudo que estava escrito aqui para me votar. Agora, os nazarianos não leram. Eu tenho lá funcionários lá na garagem, que hoje vivem lá fazendo reuniões, que até agora não entenderam ainda o que se passou. Então, é para eles que tem que ser esclarecido. É para eles, senhor presidente, que tem que pedir desculpa, porque na hora que nós vamos pedir voto na casa do eleitor, você prega a verdade, depois aqui vai compartilhar da mentira? Então o que adianta o presidente ler o evangelho? O que adianta ir na igreja, pregar, fazer tudo e depois fazer o contrário? Então não é para mim. Eu, de minha parte, está tudo desculpado. Mas não é para mim, que ninguém precisa pedir desculpa. E pode ter certeza disso. Repito mais uma vez, a mentira não dura para sempre. Assim como fizeram lá atrás, em um episódio, um projeto de lei igual esse, muito polêmico, a respeito do aumento abusivo do IPTU. Fez aqui na Câmara um alvoroço, foi a maior polêmica. Depois se descobriu que aumentou bastante o IPTU daquelas pessoas que não pagavam, daquelas pessoas que tinham uma construção de 2.000 metros e apresentava para a prefeitura 300 metros quadrados. Então a prefeitura foi lá, fiscalizou e cadastrou tudo, aí aumentou, bastante sim. Então é isso que faltava explicar. Depois, muitas pessoas brigaram com a gente, fez um monte de coisa, pedimos ao prefeito para que reparasse. O prefeito enviou aqui para a Câmara, professora, um ofício que nós lemos em plenário, enfim, foi divulgado, para que aquelas pessoas que se sentissem muito lesadas com o aumento absurdo do IPTU, que fossem lá na prefeitura fazer o requerimento para corrigir o IPTU. Quantas pessoas apareceu lá? Meia dúzia de contribuintes. Por quê? Porque acabaram percebendo que eles estavam errados sobre aquilo. Porque eles estavam vendo a coisa de uma outra maneira. O mesmo aconteceu com esse caso aqui. Quando a turma se aprofundar no assunto, como eu estou dizendo, ler exatamente o que está na lei e divulgar exatamente o que nós aprovamos, não vai mais acontecer esse tipo de coisa. Não vai mais acontecer nenhuma mentira, nenhuma coisa mal explicada. Mas nós estamos aqui para fazer o nosso papel. E política se faz assim mesmo. Então, a oposição aproveita para... Pegou uma coisinha desse tamanho e faz uma festa. É assim mesmo. Só que isso é a política suja, que todo mundo fala por aí. É isso que é política suja. Então, infelizmente, nós ainda continuamos da mesma maneira. Ainda não existe a verdade para a população. Inúmeras pessoas ligou para mim, perguntou para mim o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu expliquei. Só que eu não vou conseguir falar isso para todo mundo, para 18, 20 mil habitantes. Então, precisa que os senhores também ajudem, porque eu represento uma parte
uma parcela da população. Mas se cada um de nós explicarmos para a nossa parcela de população, daqui a pouco todo mundo vai estar sabendo da verdade, que nós criamos a referência 25, mas falta criar o cargo. É um projeto de lei que poderá ser discutido. Talvez até eu vote favorável, aprovar, não sei. O dia que o prefeito mandar para a gente aqui, ó, vou criar o cargo de diretor ambiental e vou usar a referência 25. Aí nós vamos discutir se nós vamos aprovar ou não. É um exemplo que eu estou dando. Mas, no momento, ele não pode utilizar para nada essa referência, para nada. Então, é isso que precisa ficar bastante claro, que os diretores que ele criou, os 24, os 17 diretores, cargo de diretores que ele criou, é na referência 24, que hoje ganha 5.300 e pouco. E todos votaram favoráveis, todos, por unanimidade. É só, senhor presidente, boa noite a todos, muito obrigado. Nobres vereadores, senhoras e senhores, eu cumprimento a todos que acompanham pelas redes sociais. Quero parabenizar as palavras do professor André, professor Aguinha, vereador Luiz Carlos Sensinelli. O vereador Alex quer fazer uso da palavra, né? Por gentileza. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alex. Boa noite, senhores presidentes, nós vereadores dessa casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Meu boa noite a todos. Quero parabenizar aqui o professor André, professor Aguinha, né? Me sensibilizar para vocês, que eu sei que fake news é nada legal. E só quem passa por ela sabe que sente na pele. Com relação a esse projeto de lei, dizer que realmente todos votamos por unanimidade. Até porque nós não, em nenhum momento nós fomos contra o projeto, sim a referência 25. Não que eu, o vereador Alex, seja contra algum aumento, nada disso. Só a favor do aumento dos diretores, que são essenciais para o nosso município. Só a favor do funcionalismo público, que são a engrenagem que faz girar a máquina pública. Então, eu sou a favor da boa remuneração para todos. O que nós discutimos e que entramos com a emenda não a 25 foi só pelo fato do momento, desse momento pandêmico que estamos passando. Não preciso ir muito longe aqui, todos sabemos das dificuldades dos comerciantes, das famílias, enfim, não é um momento propício para discutirmos isso. Então, deixando bem claro, né, votamos sim por unanimidade esse projeto, que os diretores são essenciais ao nosso município. Mas o momento agora é de nos unirmos, solidarizarmos um pelo outro, solidarizarmos pelas famílias, entes queridos aí que perderam. Aqui nessa casa temos, né, 2 vereadores que perderam entes queridos. Minhas condolências, meus sentimentos. E é isso. Uma boa noite a todos. E muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alex, pelas palavras. Vereador Celso, vereador Marcos, obrigado, dentro da sua forma de pensar, pedir desculpa pelo mal que Vossa Excelência fez ao povo nazariano, como diz o vereador Luiz Carlos Sensinelli, Luiz Loreto. Mas o vereador, o que eu fiquei mais abismado foi a falta de caráter de falar que compartilhou uma coisa que não leu. Se alguém entregar uma revista da Playboy para o senhor vai levar para a sua família ver, folhear a revista? O senhor não vai ver a revista primeiro, vai entregar para a sua família ver? Pense bem, vereador. Como que o senhor representa o povo nazariano votando em vários projetos sem ter conhecimento? Pense bem, vereador, o senhor lá na igreja, participando com os jovens, com o povo católico, sem sabendo o que é a palavra. Mas naquela noite de ceia, vereador Aguinha, Jesus já sabia que ele ia ser traído. Ele sabia. Ele jantou com todos os apóstolos,
E ele sabia que ia ser traído. E de fato foi mesmo. Então, vereador Marcos Antônio Popular Babão, quando Vossa Excelência estiver lá na igreja, olhe para os seus colegas e passe bastante confiança a eles, porque aqui nessa casa, com 60 dias, a gente já pôde conhecer quem é o vereador Marcos Antônio. Um vereador que participou com a gente na sessão de Câmara. Às 9 da noite ele tirou foto de um documento e enviou ao fake news. E nas 6 da manhã do outro dia, a cidade toda sabia desse compartilhamento, traindo os colegas, mentindo e ofendendo os colegas que naquela noite anterior estava com ele. Vereador André, vereador Aguinha, vereador Reginaldo, vereador Homero, eu e o vereador Luiz Loreto, sentimos sim, por ter vindo de um colega que participa das reuniões, dos encontros, das conversas, dos comes e bebes aqui na Câmara, quando a gente termina a sessão, de uma bolacha, de um café, mas a gente jamais imaginava. Quero dizer, vereador Marcos, como diz o locutor Valtinho dos Santos, não basta ser serpente, tem que ter veneno. Se for uma serpente sem veneno, acaba se matando sozinho. Eu, o vereador Luiz Carlos Sensinelli, já fomos vereador por vários mandatos. Vereador de situação e vereador de oposição. Já discutimos vários projetos. Só para os senhores terem noção, eu fui vereador de oposição e vice-presidente. Vejam bem o que é a ética. Fui vereador de oposição e vice-presidente da casa. Então, quer dizer, a oposição me chamou para ser vice-presidente. Quando terminou o mandato, quando estava terminando o mandato, teve as eleições, e eu me candidatei novamente, o vereador Luiz Carlos Sensinelli. Todos aqueles vereadores que eram da situação, porque de oposição só era eu e o Luiz, a gente continuou sendo vereador, porque a gente sempre levou a verdade para o povo. A gente nunca mentiu dizendo que era de um lado ou era do outro. O povo sempre soube que a gente era da oposição, mesmo a gente não tendo nem um balde de pedra para pôr na estrada. O prefeito só atendia a situação. A oposição era descartado, nem de reunião participava. E a gente sabia disso, né, vereador? E a gente ganhou a eleição, porque o povo sabe em quem vota. O povo vota em pessoas de confiança, pessoas de caráter, pessoas que não usam pele de carneiro em lobo. E aqueles outros candidatos que eram da situação, perderam as eleições. E a gente está aqui até hoje, graças ao brio, à honestidade, ao caráter, que isso não vende em prateleira de mercado, nem em armazém. Sabe? Eu sei que errar é humano. Eu sei. E o vereador Marcos está perdoado também. Da minha parte, sim. Mas, quando a gente tem aquele momento para conversar com Deus, é impossível a gente não colocar na cabeça e na memória, peraí, será que se eu compartilhar eu vou estar fazendo bem? Será que o que eu estou compartilhando aqui, eu estou ciente que os meus colegas são realmente traidores? Não. Sabe como que chama isso? Política de baixo escalão. Política baixa. Votar contra uma referência, sabendo que ia passar, depois vota a favor do projeto e leva para os colegas, compartilha na cidade, votei contra, achando que o povo acredita nessa farsa, acredita nessa coisa feia. Gente, vereador é muito mais que isso. Nós somos representante legítimo do povo. O povo acreditou em nós. Saiu, candidatou-se 130 candidatos e nós fomos escolhidos, eleitos. Fizemos aqui na frente dessa Câmara, dessa sessão, o juramento. Prometo cumprir com a Constituição Federal, estadual e municipal. Em nenhum momento naquele documento que a gente jurou, estava lá, vou compartilhar fake news, vou mentir, vou
julgar os meus colegas sem saber o que está acontecendo. E sabia. Fez de má fé, agiu de má fé, foi sacana, foi pilantra. Falo isso porque foi. Foi. Depois volta atrás. É fácil. É fácil você bater na sua esposa e depois pedir desculpa. É assim que funciona o caráter das pessoas. Ontem eu usei, hoje eu não uso mais. Nunca mais eu vou usar. Encontra, usa de novo. O Brasil está cheio, o mundo está cheio de pessoas assim. Não. Vereador Marcos, que sirva de lição, de exemplo, que todas as vezes que o senhor achar e pensar em compartilhar alguma coisa, em levar uma notícia falsa, em denigrir a imagem de qualquer pessoa, não precisa ser da Câmara, não. Pense primeiro. Nós estamos com 90 dias de sessão. Em 90 dias, já acontece um episódio chato, um episódio absurdo. A mãe do vereador André, minha primeira professora de infância, passou mal. Sabe por quê? Porque no ouvido dela chegou realmente que o filho era traidor. E ela sabia que isso não estava acontecendo. A vereadora Guinha lecionou por 30 anos. A senhora vereadora deu aula para mim na 5ª série. Faz muito tempo. Eu tenho certeza que os seus alunos não acreditaram. Vereador Homero é advogado por muitos e muitos anos. Seus clientes também, vereador, não acreditou. Vereador Reginaldo, o senhor também é pai de família. Está criando um menino bonito lá. E ficaria muito chato chegar no ouvido do seu filho que o pai dele era traidor. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, 6 mandatos. Pai, avô, amigo da cidade, da região toda. O povo também não acreditou que o senhor era traidor. Porque tudo que acontece, doa quem doer, a gente tem que falar a verdade. Se a gente tivesse feito coisa para prejudicar o povo, eu teria coragem de subir nessa tribuna, nesse lugar onde eu fui eleito pelo povo, e falar, pessoal, eu estou votando porque eu acho que é melhor votar dessa forma. Porém, eu estou prejudicando uma parcela do povo nazariano. Mas não. Nós votamos para não ter aumento, para não ter reajuste, principalmente nesse momento de pandemia, que estamos vivendo o pior momento das nossas vidas. É muito triste o que a gente está passando agora. E tem pessoas que aproveitam dessa situação, dessa ocasião, e aprontam uma dessa. Muito desagradável, muito chato. Mas está bom, se Deus quiser, a vida segue. A gente tem que pedir a Deus que ilumine a cabeça de pessoas que pensam assim. E quem sabe, da boca dessas pessoas mesmo, que levaram o mal, que tentaram denegrir a imagem, daqui para frente eles comecem a falar, não, a gente estava errado quando a gente tentou denegrir a imagem deles. Na verdade, eles não têm culpa, não. Dessa vez, não. Pode ser que tenha para frente, mas dessa, não. Eles não votaram nada, não. Não teve acréscimo. Não teve aumento. É isso que eu gostaria de ouvir da boca dos que assinaram o papel lá, procurando denegrir a imagem. Né? Então fica aqui os meus sentimentos, na verdade. Na verdade, tem que ter pena. A verdade e a mentira é perna curta, já diz, anda muito pouco. Como diz o vereador Luiz Loreto, passou só uma semana para ser desmentido. Olha só a situação que fica. Mas é isso. Quero aqui também aproveitar, em nome da casa, lamentamos na data de hoje o falecimento do nazareano Joel, do bairro do Moinho, que ficou eternizado na década de 80 com um disco gravado, ele que tinha uma dupla sertaneja com seu irmão. Na semana passada ele perdeu a mãe de Covid, hoje ele veio a falecer.
e que nós possamos pedir a Deus, aos seus 2 irmãos que também se encontram internados. E o hospital hoje ocupa-se 15 vagas, todos com Covid. A White Martins, que atende com gás, com oxigênio, já vem comunicando todos os municípios que vai estar sendo difícil estar atendendo da forma que vem atendendo. Essa noite usou 24 tambores, o que ocupava em 12 dias, 15 dias, ocupa em 24 horas. E chega uma hora que a gente não sabe qual é a saída, a não ser rezar e pedir a Deus que dê uma solução. Né? Todos estão muito perdidos. Mas é isso. Seguimos com a nossa sessão. Ordem do dia. Sem projetos a deliberar. Explicação pessoal. Não houve vereador inscrito para a explicação pessoal. Mais uma vez, comunico a todos os senhores vereadores e a todos os internautas que amanhã, às 19 horas, haverá uma importante live. Transmissão ao vivo no Facebook da Prefeitura de Nazaré, onde serão abordados pelo senhor prefeito e demais autoridades importantes medidas referentes à pandemia do Covid-19 e o eventual colapso da saúde que passa a assolar nossa cidade. Com feriado prolongado em São Paulo, nosso prefeito irá tomar necessárias medidas restritivas, que serão esclarecidas na data de amanhã. Acompanhem. Então, amanhã, às 19 horas, a live, prefeito, todos os envolvidos da saúde, os principais lá. Quero também agradecer os funcionários do hospital que estão trabalhando incansavelmente, 24 horas, sufocados, com medo, cansados, para que aconteça o melhor, dando o melhor de si. E amanhã essa live irá explicar e passar muitas informações importantes. E pedimos a todos que acompanhem, quem puder. Não havendo mais nada a ser tratado, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada na próxima segunda-feira, dia 29 de março de 2021, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão, às 21h04. Desejo a todos uma boa noite e uma boa semana. Se cuidem, use máscara, evite sair de casa, e se Deus quiser, tudo vai passar.